Bom, galera, até o momento nós apenas criamos as variáveis, ok? Agora, como que a gente faz para usá-las no driver? Você vai colocar o nome da variável que você criou aqui dentro do campo de expressão. Então, o que acontece? Eu não quero a minha expressão valendo zero, eu quero a minha expressão do driver valendo t, ok? O t é o valor dessa variável aqui, ó, de transformação de escala. Então, o que vai acontecer? Quando eu pegar esse cilindro e eu alterar a escala do eixo x, o que está acontecendo? A minha variável está pegando essa variação e colocando aqui no campo de expressão. Ó. Então agora eu controlo a posição dele com a escala do eixo x desse cilindro. Ó. Ok? Ou então você pode usar uma outra variável, por exemplo, a variável de distância. Então eu vou trocar aqui minha expressão para d. Agora minha expressão vale o quê? Vale o valor de d. E o d é a distância entre esses dois objetos. Ó. A distância entre eles é 8. E o valor do eixo z aqui vale 8. Então, se eu alterar aqui agora a distância, ó, ok? Agora o parâmetro está copiando o valor de distância ali para mim. Entendeu? Então, o que a variável está fazendo? Ela está pegando essa variação em tempo real e colocando aqui no seu campo de expressão. Ó. Você pode pegar também a diferença de rotação aqui, ó, dar uma Ctrl C e Ctrl V. Ó. Então, agora eu controlo a variação com a rotação. Opa, deixa eu voltar aqui. Ó, quando eu rotaciono ali, ele está pegando essa diferença de rotação entre os bones. Ó. Certo? Você pode também pegar agora, por exemplo, aqui, eu deixei a intensidade do especular, né? Então eu posso pegar agora aqui, deixa eu renomear essa variável, colocar aqui de P, de propriedade, tá bom? Para simplificar, então copio aqui o nome da variável para o campo de expressão e agora eu estou controlando a altura aqui da Suzane com o valor do especular. Só que como eu mostrei, esse parâmetro não está atualizando, né? Então vem aqui update dependencies, ó. E foi aqui até update dependencies, enfim, e por aí vai. Só que você não precisa necessariamente só copiar o valor da variável. Você pode montar expressões com essa variável. Por exemplo, a intensidade ela só varia de 0 a 1. Então a distância máxima que eu consigo aqui, valor 1. O que é o que eu posso fazer? Eu posso montar uma expressão para aumentar esse valor. Por exemplo, o P vezes 5. Então que agora eu consigo uma variação de 0, ok, até 5. Entende? A mesma coisa aqui, ó, se você usar essa variável de diferença de rotação. Ó. O que acontece? Como a diferença é dada em radiano, você vê que o valor é bem baixo aqui. Ó. Então, quando eu rotaciono, ó, a variação é bem pouca. Eu consigo uma variação muito baixa aqui. Então, o que eu faço? Eu posso colocar aqui um fator de multiplicação também. Multiplicar aqui por 10, por exemplo. Agora você, né? Agora você escolhe ali, ó. Você já tem uma variação maior. Agora, no caso, vamos supor, deixa eu trocar aqui, vamos supor que você quer usar aquele sistema de partícula ali também, ó. Colocar aqui partícula, bota o sistema de partícula, botão direito aqui na quantidade, copy data path, Ctrl V. Aí o que vai acontecer? Ó, vou mandar ele atualizar. Deixa eu colocar aqui para P, ó, colocar a expressão no P. O que aconteceu? Ele usou esse valor alto aqui na distância. Ó. Então, minha Suzane está lá no alto. Então, para corrigir isso, o que eu faço? Posso colocar um fator de divisão aqui, ó, colocar dividir por 100, por exemplo. Quando eu alterar esse valor aqui, ó, a altura da Suzane representa o quê? Esse valor dividido por 100. Ou então você pode também multiplicar aqui, ó, P vezes 0,01. É a mesma coisa. Então, a ideia de trabalhar com variáveis é você criar essas expressões com elas. Tá bom? Outra coisa interessante que você pode fazer é colocar valores de funções aqui. Ó. Por exemplo, aqui, ó. Eu tenho duas funções aqui de exemplo, ó, uma parábola e uma curva exponencial. Vamos supor o seguinte, ó, eu quero usar aquela parábola para controlar aqui a altura.
Então o que eu vou fazer? Eu vou usar a variável t, ok? Vou usar a escala para controlar a variação aqui. Então o que eu posso fazer? Posso fazer t ao quadrado menos 5 vezes t mais 5. Ok? Essa parábola aqui. Ó. O que, que vai acontecer? Quando eu aumentar o valor, ó, ele vai descer e depois vai subir. Nessa faixa aqui, de 1 a 4 mais ou menos aqui. Então, quando eu alterar a escala, ó, repara. A Suzane vai descer e depois vai subir. Ó. Ok? Se você quer sincronizar, usar funções aqui para controlar parâmetros dos objetos, você faz isso daí. Cria uma variável e monta a função com ela. Ó. Ou então você pode fazer diferente. Eu posso usar agora aqui a variável da distância. A d. Então eu vou trocar aqui o t por d. Ó. T e d aqui. Ó. Então o que acontece agora? Eu vou alterar aqui ó, o valor da distância. Ó. Quando a distância for muito alta, ele vai subir e descer. Ó. Ok? Vamos trocar aqui, por exemplo, para a curva exponencial. Ó. Aqui, ó. Então 1.5 elevado a x menos 5. Então, vem aqui 1.5 vezes elevado a variável, né? Vou colocar aqui a variável t, tá? Vou pegar de escala, menos 5. Então o que vai acontecer agora? Ó? Quando eu aumentar a escala, ele vai ter uma variação baixa e depois tem um salto. É igual a função aqui, ó. Ok? Tem uma variação baixa e depois tem um salto. Enfim, então você pode montar esses cálculos com essas variáveis aqui. Tá certo? Então a ideia é essa. Você cria o driver, relaciona o campo de expressão com o parâmetro, cria a variável e coloca a variável no campo de expressão. Tá bom? Aí você faz o tipo de expressão que você quiser. Bom, aqui você tem alguns tipos de expressões prontas. Então, por exemplo, você tem a expressão para a média entre essas variáveis. Vai dar o valor da média entre elas. Tá? Eu vou diminuir aqui o tamanho da partícula que está alto aqui. Tá bom? Eu tenho a soma das variáveis. Eu tenho o valor mínimo entre as variáveis. Eu tenho o valor máximo entre as variáveis, né? O maior valor e o menor valor, vamos dizer assim. Só que essas opções aqui, elas não permitem você editar, ó, tá bom? Você não tem como digitar expressão, enfim. É o tipo de driver para você fazer já o cálculo simples e rápido. E ele envolve todas as variáveis. Por exemplo, eu não consigo tirar a média só de duas variáveis aqui. Então para facilitar, você usa aqui o script expression, aí você monta a expressão que você quer. Por exemplo, quero a variável a média entre essas duas variáveis. Então, faço lá t mais d e divide isso daqui por 2. Ó. E pronto, tem a média delas, tá bom? Você também pode querer, por exemplo, o maior e o menor valor só entre as duas variáveis aqui. Então você pode usar a expressão aqui, ó, o max, e coloca as variáveis aqui com vírgula, ok? Ou pode usar o min, né, o mínimo, o menor, enfim. Tá certo? Então, às vezes, você tem mais flexibilidade usando as expressões aqui, manualmente, né, do que pegar essas expressões prontas aqui, né? Já são bem para casos muito específicos, tá bom? Então, você tem essas operações prontas aqui, ou então você pode criar sua própria expressão, que te dá um pouco mais de flexibilidade. Bom, galera, só para finalizar, eu quero mostrar como copiar drivers de parâmetros para outros. Então, uma observação, ó, se eu fizer o driver com uma expressão numérica simples aqui, 2 vezes 1, como é que eu faço para copiar esse driver para esse outro? Você vem aqui no objeto, vai lá no parâmetro com driver, botão direito, copy driver, pega o outro objeto e agora escolhe o parâmetro que você quer colocar esse driver. Vou colocar aqui na escala do eixo Z. Ó. Então, botão direito e paste driver. Bom, você pode notar que ele não atualizou automaticamente, porque o valor aqui é 2 e o valor aqui continua 1. Então, eu venho aqui no driver e aperto aqui Update Dependencies. Pronto, ele atualizou para mim. Só que qual que é o problema? Se eu alterar a expressão aqui nesse driver,
ele não vai alterar a expressão aqui nesse outro, tá bom? Então, quando você trabalha com variáveis, fica mais interessante, porque você pode usar o mesmo controlador para parâmetros diferentes. Ó. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar essa Suzane aqui, eu vou colocar aqui uma variável t, ó, por exemplo, t, ok? O que eu faço agora? Botão direito, vou copiar esse driver e vou colar esse driver aqui. Ó. Ele não atualizou também, então aperta aqui Update Dependencies, pronto. O que vai acontecer agora? Quando eu alterar a escala desse objeto, ele altera tanto a posição ali do objeto, quanto a escala desse outro. Ok? Aí o que você pode fazer? Você pode alterar uma expressão aqui, por exemplo, t vezes 2. Se você quiser usar a mesma expressão para cá, botão de Copy Driver e Paste Driver. Ó. E pronto. Opa, eu tenho que também atualizar aqui. Ó. Atualizar, pronto. E agora pronto, está usando a mesma expressão. Mas se você quiser, agora você pode usar uma expressão diferente. Por exemplo, eu vou colocar esse daqui, usar aquele gráfico do crescimento exponencial em um e usar a parábola no outro. Então, esse daqui eu vou usar o crescimento exponencial. Vou colocar aqui 1.5 elevado a t menos 5. Ok? E esse daqui eu vou usar aquela parábola. O t ao quadrado menos, deixa eu tirar o cursor dali, 5 vezes t mais 5. E pronto. O que vai acontecer agora? Ó? Eu posso usar o mesmo controlador para fazer as alterações ali. Ó. Certo? Aí como está uma variação muito alta aqui, o que eu vou fazer? Eu vou pegar todo o resultado da função e vou dividir aqui, por exemplo, por 5. Aí eu tenho uma variação um pouco mais baixa. Certo? Aí o que você pode fazer também? Você pode pegar um outro objeto, por exemplo, peguei esse cubo, ele está aqui, deixa eu resetar o cursor para o centro, Alt G. O que eu vou fazer? Eu vou colocar esse cubo aqui, ó. Aí eu posso copiar o driver para alterar aqui, ó. Por exemplo, eu vou colocar um array nesse cubo e vou colocar um driver para controlar a quantidade aqui, ó. E vou colocar a quantidade no eixo Z aqui. Tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu posso copiar o crescimento exponencial ou a parábola. Então eu vou pegar aqui a parábola, copy driver, vai aqui no array, esse parâmetro, paste driver. Ele não atualizou aqui, ó. Deixa eu colocar aqui. Aí, pronto, agora atualizou. Então, ele colocou a expressão aqui para mim, vou mandar ele atualizar, tá bom? O que vai acontecer agora? Quando eu alterar a escala, ele está alterando ali a quantidade, ó. Certo? Deixa eu afastar um pouquinho, ó. Ok? Só que aqui eu dividi por 5, então eu vou tirar essa divisão por 5. Ó. Então o que vai acontecer agora? Quando alterar a escala, ele vai aumentar, certo? Ou eu posso fazer o crescimento exponencial desse driver. Ó. Botão direito, copia o driver, vem para cá e paste driver. E só mando ele atualizar aqui. Ó. Atualiza e pronto. Agora ele vai ter um crescimento exponencial aqui. Opa. Olha lá. Ó. Certo? Enfim, é isso. Então você pode copiar os drivers, copiar as expressões, usar o mesmo controlador para parâmetros diferentes. Tá bom?